Você pode ter um político muito ruim em qualquer país. Se a economia for bem, ele vai se reeleger provavelmente. Entendi. Tá ligado? Porque a economia é o principal, né? Colocar comida na mesa. Exato. E tá prosperando. O cara pode ser um cara não muito legal, mas tá prosperando. A mina pode ser uma presidente ruim, mas tá prosperando. Entendi. Por aí. Não foi o caso da Alemanha na década de 20. Porque a gente tá falando... O que foi as motivações pra Segunda Guerra? A década de 20. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas resumidamente, década de 20. A década de 20 é o período onde monta-se o cenário que vai se desenrolar na Segunda Guerra. Pode crer? E aí, beleza. Alemanha, década de 20. Alemanha já entra, acaba com o Império. Eu falei com você que o Guilherme I tinha sido o primeiro imperador da Alemanha. Acabou o Império quando perdeu a guerra. Virou uma república. Virou a República de Weimar. É o nome da República Alemã e tudo mais. Que era uma república meio social-democrata. Enfim, isso é um papo longo. Mas o ponto é, para os ex-combatentes e para os mais radicais nacionalistas, primeiro que tinha a velha e boa teoria da conspiração. Nunca falha. Sempre tem. Que era o seguinte... Essa guerra foi comprada. É a velha e boa. A galera defendia, né, a hipótese de que se vocês souberem o que aconteceu na guerra de 1918, ficariam enojados. Rolou. E aí, ia ser foda, né? E aí a galera fala que, tipo assim, na verdade, os grandes generais do exército da Alemanha, eles só venderam a guerra. Porque, tipo assim, como é que acabou a Primeira Guerra? Cara, eu sei que eu abro muitos subtópicos, mas é que esses assuntos são infinitos. Onde que acabou? Tipo, onde foi o cenário que levantaram a bandeira? A Alemanha invade a França, logo no começo, e dentro da França, os soldados alemães recebem uma mensagem: perdemos. Eles falam, mas peraí, cara. Pô, agora? Eu tô aqui dentro, olhando pro prédio ali, assim, doidinho pra estar com o Molotov, por que eu perdi se eu tô invadindo? E aí ficou meio que nunca foi muito bem resolvido. Só que, hoje em dia é consenso, acabaram os recursos. A Alemanha tem esse problema histórico, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Muito veloz, muito intenso, rápido, mas não tem tanto recurso. Então, tinha um tempo de guerra, a guerra se perdurou muito tempo, e aí, enfim. E aí tinha esses conspiracionistas falando, a Primeira Guerra Mundial foi comprada. A gente que ganhou. A gente que ia ganhar, mas aí os caras fizeram esqueminha e tudo mais. Tinha isso. Crise econômica por conta do Tratado de Versalhes. Perderam muitas terras, muitas colônias. Imagina como é que um país baseado em extração de riqueza em colônias perde todas. Então a economia vai muito mal. E aí vem uns fenômenos muito importantes que às vezes o aluno tem dificuldade de conectar. A crise de 29. A crise de 29 é uma crise mundial do capitalismo. Que todo mundo se ferrou. Todos os países... a quebra da Bolsa de Nova York. Quinta-feira Negra. Rolou isso daí, todo mundo se fudeu. Todo mundo. Todos os países capitalistas se deram mal. A União Soviética tava lá, they see me rolling. Assim. Grana pra caramba, porque a economia deles não é internacional, era planificada, eles estavam de boa. Inclusive, esse momento que alavancou a União Soviética, tá? Aí a crise de 29. E na crise de 29, o capitalismo liberal, ele entrou em crise. Porque os alemães olharam pro capitalismo liberal, todo mundo em crise. Olharam pra União Soviética, todo mundo prosperando. Os alemães, eu vou beijar o Marx na boca. Foda-se. Eu vou virar comunista, Tô nem aí. Basicamente. Eu vou virar, vou defender esse bagulho aí. E aí, quando começou... E esse ponto é um ponto que gera polêmica. Ah, é? O que é o nazismo e o fascismo? Esse é o ponto, fundamental e que vagabundo me chamar de comunista, mas isso é segunda-feira na minha vida. Fazer o quê? O que é o fascismo? O nazismo, ele é o fascismo alemão. O fascismo é um movimento que nasceu na Itália. E a partir dali a gente usou essa terminologia para explicar fenômenos parecidos. E teve em vários lugares do mundo. Salazar em Portugal, o franquismo na Espanha, você teve o nazismo na Alemanha, fascismos que se adequam à realidade local, acrescentam informações locais, mas a origem material, palavra importante, a origem material desse movimento é a mesma. Qual que é? O nazismo, o fascismo, na verdade, em geral, ele é o medo extremo que a burguesia tem de perder a sua propriedade. Isso é um ponto que, novamente, vou me xingar, mas é a realidade. Pode trazer outras fontes e tudo bem, a gente conversa. Por que acontece, cara? A propriedade privada, a sacra propriedade privada é um lance que está muito sagrado. Desde a sua origem iluminista com o John Locke. John Locke fala que o Estado serve para 3 coisas: garantir a liberdade, garantir a vida e garantir a propriedade privada. Tá no mesmo lugar.
Entendi. Olha só que tá entendendo? Coloca no mesmo patamar. A vida, liberdade e propriedade privada. E aí o que acontece? Essa galera que olhava, podemos assim dizer, pra propriedade privada e falava, pô, grande coisa, nem acho tão importante, que eram os comunistas soviéticos, eles estavam ganhando força cada vez mais na Alemanha e na Europa. Porque a crise de 29 fez com que a Europa caísse feio. Inglaterra, Economicamente. França, Inglaterra, todo mundo. sim, todo mundo. Alguns menos, outros mais, mas todo mundo se deu mal. E na Alemanha veio muito forte. O Partido Comunista Alemão, com a Rosa Luxemburgo, uma mulher importante nessa época, ele tava vindo muito forte e as pessoas cantavam a Internacional. O hino do comunismo é a Internacional Comunista. As pessoas cantavam nas ruas da Alemanha. E aí... o empresário, o grande empresariado, não é o dono de loja, não é o pequeno empresário não, tá? Essa galera não tem nada a ver. O grande empresário alemão olhou pra isso e falou, fudeu. Os caras estão vindo e vai acontecer aqui o que aconteceu na União Soviética. Tá ligado? E aí qual foi o ponto deles? A gente precisa fazer alguma coisa. Tentaram pedir ajuda pro governo, que era uma república recente, então uma república frágil, e o governo não estava dando conta dos comunistas. Os comunistas estavam crescendo, ganhando mais força, discurso anti-propriedade privada, a gente tem que ser igual a União Soviética, de repente se aliar até territorialmente, porque a União Soviética são várias repúblicas juntas, vamos nos unir. E aí o medo que o grande empresário teve fez com que eles apoiassem, no começo, um louco, falando lá no fundo, gritando, nai, 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 sozinho, nai, nai, nai. E ele falou, pô, Qual que que era esse o papo cara? dele? Precisamos ser grandes, esses papos? Muitas coisas, mas principalmente a exaltação do povo alemão acima de todos os outros povos. E essa exaltação, ela em momento algum colocava em xeque a propriedade privada. Então Hitler nunca foi um perigo para a burguesia. Pelo contrário, ele pode... A história da humanidade mostra pra gente o tempo todo como que a galera que defende a propriedade, que tem propriedade, apoia um fascista. Esse fascista chega no poder e o fascista, às vezes, engole os caras, mete porrada nos caras. No caso do Hitler, talvez não tenha dado tempo, não sei. Porque a Segunda Guerra veio. Mas era uma possibilidade que Hitler depois ignorasse os caras. Mas o ponto é, essa galera preferiu apoiar um cara com um discurso bem mais radical por conta do medo de perder a sua propriedade. E isso é a essência do fascismo. O fascismo é uma válvula de escape, botão de emergência. Na Itália também. No caso da Itália também, mas no caso da Itália foi até um pouco menos... foi um pouco mais se adaptando, porque a Itália também estava numa crise, enfim. Porque a Itália, quando ela saiu da Primeira Guerra Mundial, que eu falei, né, que ela mudou de lado, no Tratado de Londres, foi prometido pra ela um monte de colônia, um monte de terra. Inclusive algumas alemães. Só que na hora, vai se fuder, você tava lá dos caras, pensa que me engana, vira a casaca do caralho, vai virar de novo. Tipo assim, aí a Itália se ferrou, assim, no final. Não tomou muito, mas não ganhou o que foi prometido a ela. Com o Tratado de Versalhes. E aí o que acontece? O fascismo é o botão de emergência dos liberais, dos capitalistas. E isso foi apertado quando o fascismo chegou ao poder lá. E aí, no caso da Itália, o Mussolini deu um golpe, que foi a marcha sobre Roma. Os camisas negras tomaram Roma, enfim, longa história, tomaram Roma e entraram no poder. No caso da Alemanha, votação. Democrático. Tudo bem que a gente poderia discutir sobre o quanto ilegítimo foram as eleições. E foram? Foram. Porque os nazistas, eles meteram porrada, matava comunista. Foi uma caça aos comunistas. Rolou mesmo. E não só os comunistas, todo mundo que não era muito a favor deles. Começou enfim, teve muitas urnas que foram questionadas. Enfim, mas o ponto é, o procedimento foi democrático e Hitler chegou ao poder democraticamente na Alemanha. Tanto que ele chegou ao poder como primeiro um chanceler, porque, tipo assim, quando ganhou o presidente lá, esqueci, Hindenburg. Hindenburg chegou na presidência, quase perdeu pro Hitler, por pouco, assim. Hitler, isso aí, ele ganhou por pouco do Hitler. E aí, era muito natural, de vez em quando até hoje rola isso, né? Mas o mundo é muito dividido hoje. Que, tipo, chegar pro seu concorrente e falar, participa do meu governo aí. É mesmo? Porque aí a base dele te apoia também, né? Tá. Então chegou pro Hitler e falou, Hitler, vai ser vice-chanceler. Pro Hitler. Eu não sabia o que tava... a merda que ele fez. Mano, justamente. mano. Ele falou, deu o quê? A arma pro cara. E aí o Hitler falou, vice é o caralho. Ou é chanceler ou é porra nenhuma. Eu vou ser oposição braba. E eu sou brabo. E aí o Hindenburg falou o seguinte, não, beleza, se torna chanceler. E aí o Hitler se tornou chanceler. Aí você pode ser conspiracionista nesse momento da história. Porque, primeiro, é maneiro ser conspiracionista.
mas é burro também. Tá. Mas às vezes a burrice e maneira caminham juntos. Vamos ser sinceros. O Hindenburg morreu. Porra. Era bem velho mesmo. Ah, tá. Bem velho. Tipo assim, ele não queria voltar. Só que, tipo assim, mandaram ele voltar. Mano, você é o único que pode derrotar o Hitler, tá ligado? Porra. E aí, só você, velhão já, vai lá e impede o Hitler de entrar no poder e tudo mais. Você vai ganhar nas eleições. E realmente ele ganhou por pouco, E aí o Hindenburg morreu. E aí, né, hoje, tinham várias possibilidades democráticas pra se fazer na Alemanha. Novas eleições, enfim, do governo provisório. Hitler chegou e fez um plebiscito. Posso juntar chanceler e presidente? E Chanceler seria um primeiro-ministro? O que é? É porque a Alemanha, principalmente, ela tem um sistema político único. Mas se eu puder fazer uma comparação, algo como o líder, o presidente da Câmara. Tá, boa. Que é muito poderoso. Claro. Tipo isso, assim. Aí ele faz esse plebiscito e o povo... E o povo votou em massa nele. É mesmo? Cara. Isso daí é um lance que a gente não pode esquecer da história. O povo... Cara, a gente gosta de da democracia, né, cara? É isso daí. Se eu não me engano, foi 80 e poucos % falando Hitler, junte os dois poderes. E aí começou a loucura na Alemanha. Mudou a bandeira pra suástica. E aí leis Nuremberg. Como que tava? Então, Porque econômica... tem esse papo, né, que ele melhorou a economia. Não, mas melhorou de forma superficial, né? Ah, Pegou a grana de todos os judeus que ele estava perseguindo, extraiu ao máximo, sabe, desrespeitou tudo que tinha que respeitar antes, ignorou o Tratado de Versalhes, o que futuramente, óbvio, ia dar problema pra ele, e deu. Segunda Guerra Mundial. Mas o que, por exemplo, o Tratado de Versalhes dizia o que Número ele... de exército, tá. Armamentos que ele não podia ter, não podia... Mas dizem que a galera também meio fechou o olho, viu o movimento dele mas aí e foi deixando, né? Exatamente. Isso daí é o que a gente chama de política do apaziguamento. Esse ponto é fundamental também na história. Esse aí, eu acho que é um ponto pouco estudado pelo público geral, né? Que é o seguinte. Eu te falei que o mundo tava na crise de 29. Certo. E aí, por mais que os capitalistas liberais estavam olhando pro que estava acontecendo na Alemanha e vendo o Hitler tomar o poder, eles falavam, pô, que merda, né? Hitler tomou o poder, que cara escroto. Mas pelo menos não é o comunismo. Ah, é? Eles acharam um mal menor. Um mal menor. Tipo assim, pelo menos o cara... Ele, querendo ou não, esse é o papo deles. Querendo ou não, ele tá afastando o comunismo. Entendi. Então, depois a gente vê ele. Curiosamente, isso é muito interessante. Curiosamente, o Winston Churchill... Sério, cara? Sério. Tá ligado? O Winston Churchill da Inglaterra, que vai ser o cara que... A cara na Europa da Segunda Guerra. Segunda Guerra, mano. Ele nunca foi a favor disso. É mesmo? Ele foi um dos únicos, se eu não me engano era senador, posso estar errando aqui o cargo dele, mas ele nunca foi a favor disso. Ei. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos fazer algo. Esses moleques não estão com... Não é pra ser aliado, não. E vai dar merda. E foi ignorado? Foi ignorado. Aí as coisas foram escalando. E quando escalava lá na Alemanha, ele ganhava mais, pô. Novamente você tá certo. Novamente. Até que se tornou primeiro-ministro. Tá ligado? E o que aconteceu, né, cara? Resumidamente, a Sociedade das Nações, que é a antiga ONU, Sei. o Liga das Nações, né? Ela permitiu que o Hitler desrespeitasse várias e várias vezes o Tratado de Versalhes, porque ela achava melhor do que os comunistas ganharam força. Entendi. E aí acabou que aconteceu o que aconteceu, né? Eles foram cada vez mais crescendo, mais poderosos. Teve uma guerra na Espanha, Guerra Civil Espanhola, com o franquismo e tudo mais, que os nazistas participaram, pô. Nossa. Antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial. O que tava rolando lá? Tretas internas, coisa bem parecida. Sim. Fascistas querendo tomar o poder, com o apoio da Igreja Católica, e os comunistas tentando impedir. E também querendo tomar o poder, tá? Enfim. Claro. E treta entre comunista e fascista lá dentro da Espanha. O Hitler falou, é agora que eu vou testar minhas maquininhas. Testou tudo. Botou em campo só os bagulho dele, os tanques dele foda, os bagulho foda, testou tudo. Ganhou a guerra. Ganhou, né? O Franco ganhou. E a Sociedade das Nações, que era contra, teoricamente, o fascismo, tá. Eles meio que foram dando uma ajuda muito por alto e tal. Acabou que o Franco se tornou presidente por décadas, assim. Ele não virou aliado da Alemanha. Esse ponto é interessantíssimo também, porque o argumento do Franco parceiro, eu acabei de sentar na cadeira, não faço a menor ideia do que tem aqui, não tem como te ajudar.
E o Hitler aparentemente permitiu, mas também nunca foi muito brother dele, não. É? E aí não deu Vai tempo. tocando a guerra aí que eu tô aqui, daqui a pouco a gente se Mas fala. se precisar de nós aí, manda um zapzinho. Tamo- Não, tamo junto. Tamo junto mesmo. JJ, geral junto. E aí. E aí, né, cara? Muito escroto. E aí o lance é, tipo assim, ele não participou porque ele, segundo ele, não conseguia. Entendi. Mas é muito discutível. Assim, muitas pessoas falam, pô, já sabia que era merda, enfim. Mas ele nunca foi a oposição ao Hitler, não. Entendi. Pelo contrário. Podia passar por lá, podia ter, tinha mesmo? apoio político, assim, vai lá, moleque. Tá ligado? E acabou a Segunda Guerra e o Franco ficou no poder por muitos e muitos anos ainda.